Deus abençoe a sua vida abundantemente. O Senhor Jesus, ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa comida, o nosso pão, ele nos mantém vivo por um tempo. Depois ele não consegue mais. Mas a palavra de Deus, ela nos mantém vivo por toda a eternidade. Nós precisamos nos alimentar muito mais da palavra de Deus do que do pão que nos alimenta, pois a alimentação terrena é por um tempo. A palavra de Deus, que também nos faz viver, é por toda a eternidade. Então, veja o quanto você se esforça, o quanto você luta pelo pão que perece. O próprio Jesus deixou essa lição para todos, não só para as pessoas da época, mas para todos. Quando foram ter com ele pela segunda vez, por causa da multiplicação dos pães, então abertamente ele disse: vocês não estão aqui porque eu levei uma palavra de vida. Vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei. Mas eu vos dou um conselho. Lutai e se esforçai pela comida que permanece, não pela comida que perece. Veja, pare um pouco, reflita o esforço que você tem feito pelo pão que perece. E veja o quanto você tem se esforçado pela palavra de Deus, que fará você viver para sempre. Veja quantas pessoas, mesmo não podendo, elas querem lutar pelo pão que perece. Faz um esforço acima da média. Porém, um dia, todo esse esforço ficará esquecido. Um dia, essa comida perecerá. Porém, se você se esforçar pela palavra de Deus, quando eu falo se esforçar pela palavra de Deus, não é somente ouvir. Não. O Senhor Jesus deixou claro que quem ouve e não pratica, a casa está na areia, vai cair. Então não adianta ouvir um vídeo atrás do outro, de pregadores da palavra de Deus, estar na igreja o tempo todo, mas não praticar. Quem pratica é como uma casa que está na rocha. Não tem tempestade que derruba. Então, começa a praticar a palavra. Começa a fazer exatamente o que Deus manda. Quantas pessoas em volta de Jesus dizendo assim: Senhor, Senhor, queria a atenção de Deus, queria a atenção de Cristo. E Cristo disse: por que me dizem Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Olha, pare por um momento e pergunte a Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua ordem para mim? Qual é a sua tarefa para mim? Faça o que Jesus manda e você terá Ele na sua vida para sempre. Para sempre. Sem desespero, sem aflição, mas envolvido por uma paz eterna. Fiquem com Deus.